Olá pessoal, está no ar mais um vídeo no meu canal do YouTube e o tema de hoje é a redemocratização e o governo Sarney. Esse é o tema do vídeo de hoje, então fica aí, não saia daí que você vai aprender hoje como que foi a redemocratização e o governo Sarney. Então vamos lá. O José Sarney foi o primeiro presidente da República depois do fim da ditadura militar. Em 1985, acabou a ditadura militar e ela acabou com a eleição indireta do Tancredo Neves. Então, o primeiro presidente da República depois da ditadura militar foi o José Sarney. José Sarney foi o primeiro presidente da República depois, depois da ditadura militar, ou seja, assim que houve o fim da ditadura militar, quem foi o primeiro presidente da República foi José Sarney. Só que Tancredo Neves ele estava passando por um problema só que poucos meses antes dele tomar posse, o Tancredo Neves teve um problema seríssimo de saúde e acabou falecendo. Então, quem tomou o poder foi o vice-presidente José Sarney. Então, depois que Tancredo Neves faleceu, porque Tancredo Neves estava passando por um problema seríssimo de saúde, e aí ele faleceu. Quem tomou posse, assim que Tancredo Neves faleceu, quem tomou posse foi José Sarney. Sarney vinha do partido Arena. Depois transformou em outros partidos. Ele era amiguinho dos militares. Sarney, ele era amiguinho dos militares na época da ditadura militar. Na época da ditadura, e ele pegou um desafio muito grande. Agora você me pergunta, qual foi esse desafio muito grande que José Sarney pegou? Ou seja, que era pegar um país que tinha acabado de sair do regime militar. Então esse foi o desafio que José Sarney ele pegou, um desafio muito grande, que era pegar um país que tinha acabado de sair do regime militar, ou seja, que acabou de sair da ditadura, e redemocratizar o Brasil. Ele conseguiu fazer isso de forma até boa. Ele retomou a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Ele, inclusive, legalizou todos os partidos que antes só podiam ter 2 partidos. Agora tem liberdade partidária. Inclusive, Partido Comunista, que tinha sido ilegal durante muitos e muitos anos, agora era legal. Ele também teve alguns problemas com a MST, que surgiu durante o governo dele. Ele pegou um país totalmente quebrado. Lembrando que durante a ditadura militar teve um milagre econômico, só que não durou muito tempo. Ele acabou e depois do milagre econômico o Brasil entrou numa crise pior do que ela já estava. O Brasil ele entrou numa crise pior do que já estava antes. Ele pegou um país com muita inflação. E com mais de 100 milhões de dólares de dívida externa do Brasil.
E o Brasil não tinha dinheiro para pagar essa dívida. Então, para tentar salvar um pouco a situação econômica do país, ele fez o Plano Cruzado. Eu gostaria de avisar, essa parte da Nova República mexe muito com a economia. Eu sou de humanas, tá, pessoal? Eu entendo zero de economia, de matemática. Se eu falar algo errado, vocês me relevem, me corrigem. Eu vou tentar falar de forma mais simples para vocês conseguirem entender, porque isso é muito complicado. Ele fez um plano econômico chamado Plano Cruzado. Naquela época, a inflação era altíssima, muito alta mesmo. Então, assim, o que significa o termo inflação alta? O que significa o termo inflação alta? Significa que o dinheiro ele se desvalorizava muito rápido. Não é uma coisa assim que demora, não. O dinheiro se desvalorizava muito rápido. Esse é o significado de inflação alta. Então, se com 100 reais, você compra uma quantidade X de alguma coisa, no dia seguinte você não comprava mais essa quantidade. Naquela época era muito comum, quando as pessoas recebiam o seu salário, elas tinham que correr para o supermercado para comprar coisa para o mês inteiro, porque o dinheiro ia desvalorizar de tal forma que o salário deles não ia ter o mesmo valor no dia seguinte. Então, no quinto, sexto dia útil do mês, quando quase todo mundo recebia o salário, os supermercados viravam uma zona. É muito interessante observar a inflação por meio desse supermercado, porque com a inflação constante, o preço dos alimentos ia aumentando, ia aumentando. Então, muitas vezes, as etiquetas eram pequenas, elas eram muito grossas, porque as etiquetas eram coladas, uma em cima da outra, porque o preço dos alimentos ia crescendo muito. Então, muitas vezes, era uma corrida contra o relógio. Elas faziam a compra do lado contrário que estava o etiquetador, para ver se elas conseguiam pegar o produto antes que ele colocasse o novo preço e tentar pegar o produto mais barato. Então, pessoal, é assim, no tempo lá do governo, né, de José Sarney, estava tendo uma alta inflação, né, que o Brasil estava com uma dívida externa muito alta. Então, os supermercados estavam tendo, assim, um aumento de preço nos alimentos. Então, no quinto dia útil do mês, no sexto dia útil do mês, a pessoa recebia o seu salário, isso no tempo do governo do José Sarney. A pessoa recebia o seu salário e ela tinha que correr para o supermercado para poder fazer a compra do mês inteiro. Aí, por quê? E o mercado virava uma zona, porque todos iam lá fazer a compra para o mês inteiro, porque o preço dos alimentos ia aumentar devido à inflação que estava alta. Então, o que acontece? O mercado virava uma zona. Lá, o etiquetador, na parte de etiqueta, a etiqueta era pequena, tá? Só que era grossa, porque tinha um monte de etiqueta, uma atrás da outra, né? Por quê? Vamos supor, o etiquetador, ele tá de um lado. A pessoa, ela ia do lado contrário do etiquetador, né, para poder pegar o alimento, o produto mais barato, antes que o etiquetador tirasse aquele preço mais barato e colocasse um preço. A pessoa, ela estava ao lado contrário do etiquetador, ela pegava o produto, o alimento mais barato antes que o etiquetador tirasse aquela etiqueta que o preço está barato e colocasse uma que o preço está acima, que o preço está, né? Ou seja, o etiquetador ele aumentava, né, o preço dos alimentos. Então você tinha que, ao lado contrário do etiquetador, você tinha que pegar o produto muito rápido. Você tinha que pegar o arroz, o feijão muito rápido
antes que ele tirasse aquela etiqueta, porque a partir do momento que o etiquetador tirasse a etiqueta com aquele preço barato, com aquele, assim que ele tirasse a etiqueta com o preço barato, já ia aumentar o valor. Vamos supor, já ia aumentar o valor, entendeu? E vamos supor, você compra algo com 100 reais. Hoje, quando é no dia seguinte, você não consegue mais comprar. Vamos supor que você faz uma compra no mercado com 100 reais. Quando é no dia seguinte, você não consegue mais fazer essa compra. Por quê? Porque a inflação estava muito alta e o dinheiro se desvalorizava. Então pensa, o etiquetador está de um lado, você está do lado contrário dele para poder pegar o alimento, o produto mais barato antes que ele troque o valor, né? Como diz aqui, antes que ele coloque um preço novo. E você sabe que o preço novo é acima, muito a mais daquele que você, né? Então é um preço acima, né? Então as pessoas pegavam as coisas muito rápido antes do etiquetador aumentar o preço. Então era muito ruim no tempo do governo do José Sarney, era muito ruim a situação, né? Eu não era nascido, mas eu aprendi com a história. Aí o que o José Sarney ele faz? O plano cruzado. Para tentar melhorar essa situação. O que o plano cruzado fez? Congelar os preços. Congelando os preços, não ia mais aumentar o preço dos alimentos. Aí o que o José Sarney falou? Olha, a partir de hoje, isso e isso não vai mais aumentar. Ou seja, o José Sarney ele falou assim, isso e isso não vai mais subir de valor. Tem que ter o valor máximo. Foi esse o decreto que o José Sarney lançou, né? Falou. E ele estabeleceu esses preços para que as pessoas pudessem ter acesso às coisas. Ele também mudou a moeda. A moeda antes era o cruzeiro, aí ele transformou em cruzado. Ou seja, transformando em cruzado, é tirado 3 0. É tirado 3 0. Ou seja, 1000 cruzeiro agora vai ser 1 cruzado. Você está cortando 3 zeros, né? Você está tirando um tanto de dinheiro de circulação. Ele fez isso para tentar diminuir a inflação, diminuir a quantidade de dinheiro que estava rolando. Com esse tabelamento de preço, nessa época ficou comum. Os fiscais do Sarney eram pessoas comuns, como eu e você, tá? Pessoas comuns, como eu e você, que saíam nas ruas ou no supermercado, comércio, com bottoms escrito: eu sou fiscal do Sarney, entre aspas. Uma coisa do tipo, porque eles levavam as tabelinhas tipo do Procon da época. Então esse era o Procon da época, que era a tabelinha do Sarney. Assim, Procon da época, entre aspas. E iam verificar se realmente os produtos estavam no preço. E aí, se não tivessem, eles iam denunciar o estabelecimento para ver se realmente ele estava cumprindo as normas. O plano cruzado deu certo, por um tempo. Por isso o Sarney ficou muito popular. Por causa do quê? Do plano cruzado.
Por isso que o Sarney ficou muito popular. Ele ficou muito querido pela população, porque ele conseguiu conter um pouco a inflação. Não só por causa do plano cruzado, mas porque José Sarney ele conseguiu conter um pouco a inflação. Por isso que ele ficou muito querido. Ele ficou muito querido pela população, né, brasileira. Porque ele conseguiu conter um pouco a inflação por um tempo. Só que depois de um tempo não deu mais certo essa situação. Porque como os preços não podiam mais subir, as pessoas do estabelecimento, dos comércios, estavam perdendo dinheiro. Não tinha mais lucro. Então, muitos estabelecimentos, muitos lugares pararam de vender alguns produtos. Então, naquela época, era muito comum você chegar no supermercado e não ter mais o produto que você precisava. Ou então, você chegar no açougue e não ter mais carne. Não vendem mais. Não vendiam legalmente, entre aspas. Naquela época se popularizou muito o álgio, que era tipo uma venda por um preço ilegal. Era uma venda clandestina, era uma venda clandestina dos produtos. Os supermercados não vendiam os produtos, mas eles vendiam por trás. Vendiam as casas das pessoas, sem o governo saber. Isso é de conhecimento geral. O álgio, só que isso era ilegal. O governo tinha conhecimento disso, mas ele não conseguia combater muito bem. Não deu certo o plano cruzado. Aí ele lançou o plano cruzado segundo, que foi realmente reajustar o preço e tarifa daquela tabelinha. Ele também aumentou os impostos, a arrecadação do governo e ele criou o gatilho salarial. Gatilho salarial. Quando a inflação subia uma quantidade, assinava-se o gatilho. Quando a inflação subia uma quantidade, assinava-se o gatilho salarial e o salário de todo mundo aumentava, acho que 20%. Mas o salário de todo mundo aumentava quando a inflação chegava a um certo ponto e também estava acontecendo porque a inflação crescia não por causa da economia. O que faz a inflação crescer, mas também faz crescer por causa do reajuste preventivo que as pessoas faziam. Por exemplo, uma pessoa vai comprar um carro parcelado, né? Ela vai pagar 10 parcelas de R$1.000. Isso no tempo do governo de José Sarney. O que vai acontecer? A pessoa vai lá, parcela o carro, né? A inflação está alta, né? O que vai acontecer? Uma pessoa vai comprar um carro, ela está pagando 10 parcelas de R$1.000. Só que cada parcela deveria ter o mesmo valor, mas a pessoa que vendeu o carro está falando: não, como a inflação vai aumentar, a primeira parcela vai ser R$1.000, a segunda R$2.000, a terceira parcela R$4.000. E aí fazia esses ajustes. Assim preventivo, imaginando que a inflação ia aumentar. Isso era baseado em várias tabelas e tarifa e contas que os economistas da época faziam. Nada muito correto, nada muito legalizado. Mas quando as pessoas aumentavam os preços, achando que a inflação ia aumentar, elas acabavam criando mais inflação. Então a inflação chegou no nível descontrolado. Ele também criou o plano
Bresser e o Plano Verão, para tentar controlar essa questão aí. Mas no final do mandato dele, mas não deu certo. Entre 1989 e 1990, a inflação acumulada em um ano chegou em 2.751% de inflação. Gente. A inflação chegou em 2.751%. Né? Olha o tanto que chegou a inflação. 2.751% em um ano. Gente, né? Para vocês terem uma noção, a inflação acumulada entre os anos 2014 e 2015, nessa época as pessoas reclamavam e sofreram com a inflação. Foi de menos de 10%. Agora vocês imaginem, 2.751% de inflação em um ano só. Então, assim, a economia do Brasil estava desastrosa. O Sarney tentou ajudar, mas não tinha dado certo. Então, como já estava no final do mandato dele, ele tentou acalmar a população o máximo possível, para passar o mandato dele para frente. Lembrando que, na época, não havia reeleição. Ele tentou acalmar a população o máximo possível para passar o mandato dele para frente. Lembrando que, naquela época, não havia reeleição. Ele tentou acalmar o máximo possível a população para passar o mandato dele para frente, passar o problema para o próximo presidente, que foi, no caso, Fernando Collor. E assim terminou o governo José Sarney. Então, pessoal, esse foi o tema de hoje, né? Para vocês viram, né? Que é uma história muito quente, né? E se você gostou, se inscreva no meu canal. Você que não é inscrito, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Eu fico por aqui e até segunda. Bom final de semana e até segunda. Tchau.